Pessoal, antes de continuar assistindo esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal ou que você curtisse o vídeo, para que a gente possa dar continuidade aqui com bastante incentivo ao trabalho que a gente tem feito, tá bom? Vamos lá? Olá pessoal, o professor Branco vai apresentar para vocês nesse vídeo o GEM, Gerador de Exigências Nutricionais, baseado no NASEM 2016. Todos os profissionais que trabalham formulando dietas, rações, suplementos, núcleos, enfim, eles necessitam de algum recurso para gerar as exigências dos animais de uma determinada classe ou categoria para um determinado desempenho. E é exatamente isso que o GEM permite que você faça de forma muito rápida, com poucas informações. Então vamos ver o que é que nós temos aqui. Nessas células em verde, que eu estou passando o cursor por cima, nós podemos preencher informações. Nas outras, todas as informações são geradas automaticamente. Então, qual tipo de informação que você vai poder colocar? O peso, a maturidade dos animais, o peso corporal dos grupos de animais, nós temos 6 grupos possíveis, o NDT de 4 dietas diferentes, denominadas de A, B, C e D, e aqui você pode ter 5 faixas de ganho médio diário que você também deseja verificar quais são as exigências. Desse lado aqui da planilha, todas as exigências de energia líquida, proteína metabolizável, cálcio e fósforo são geradas em exigências diárias, baseados nesses ganhos que o usuário colocou de cá. Desse lado aqui, todas as respostas em termos de exigência e de desempenho de consumo de matéria seca são geradas baseados nos NDTs que o usuário usou aqui, conforme eu estou mostrando aqui com o cursor. Então, a partir do momento que você coloca essas informações aqui, o peso, a maturidade e os pesos de diferentes grupos de animais, nós vamos tendo aqui a geração de todas as exigências, aqui nesse primeiro grupo para mantença e aqui para baixo para crescimento, como mostra aqui. E desse lado nós vamos ter a geração do consumo de matéria seca, ganho médio diário, teor de proteína que nós precisamos, PDR, proteína metabolizável, cálcio, fósforo, consumo de NDT e a relação PDR-NDT. Para os diferentes grupos de animais, como eu mostro aqui, que são os mesmos grupos lá de cima, e a média, desde o peso de 400 a 550 quilos. E você tem a geração para as 4 dietas que você usou aqui em cima. Então, para cada categoria, nós temos as exigências geradas, né, aqui, em relação a cada dieta. E depois aqui, isso aqui é tudo baseado em consumo de matéria seca gerado pelo NASEM. Mas depois o usuário tem uma outra planilha que o consumo de matéria seca observado ou real pode ser lançado aqui, para cada grupo de animais e para cada tipo de dieta que você usa, em decorrência do que está aqui em termos de NDT, correto? Então você vai ter aqui o consumo, o ganho médio e os valores que você precisa trabalhar em termos de exigência, né? Bom, então essas duas primeiras, elas são usadas para animais em crescimento. Mas nós temos também para novilhas, né, segundo o NASEM 2016, e para novilhas segundo o Laumann 2004. O que é que nós vamos preencher aqui? O peso corporal, jejum, a maturidade ou maduro das vacas do plantel dessas novilhas, ou seja, são vacas já adultas com score de condição corporal 3 na escala de 1 a 5 ou 5 a 6 na escala de 1 a 9. Então você coloca o peso do gado ali, né? Vacas adultas, vacas maduras, né? O peso do bezerro ao nascer médio, né? E aqui também o NDT. Vocês vejam que aqui os NDT são um pouco mais baixos, que são NDT de pastagem. Por quê? Porque as novilhas elas estão, obviamente, sendo criadas em condições de pasto. E aí, o que é que você tem aqui, ó? Do primeiro mês ao 9º mês de gestação, desde a concepção, você tem as exigências de energia líquida de mantença, proteína metabolizável, cálcio, fósforo, o provável ganho e os pesos dos animais, né? O peso corporal em jejum, útero grávido e o total de peso do animal. E do lado de cá, você tem para cada uma daquelas dietas que eu mostrei aqui em cima, o quê? Você tem o consumo de matéria seca, o GMD, teor de proteína que deve ter a dieta, cálcio e fósforo, desde a concepção até o 9º mês de gestação. Então você tem isso usando os modelos matemáticos do NASEM, conforme mostrado aqui, ou de Laumann. E o mais interessante é que o professor Branco prepara, como resultado dessas simulações anteriores, uma comparação entre os dois sistemas. E aí você pode observar
comparando para cada dieta, você tem os dados de consumo de matéria seca, GMD, proteína bruta que a dieta deve ter, cálcio e fósforo. Então, para o consumo de matéria seca, nós temos aqui o grupo de dietas, né? Ó, A, B, C e D, segundo o Laumann e segundo o Nazen. Aqui os dados mês a mês, o mínimo, o máximo e a média de consumo, para você poder, inclusive, definir qual dos dois você adotaria aí, né? E depois nós repetimos essas mesmas informações para vacas adultas, né? Por quê? Porque no caso desses animais, nós não temos a geração de exigência para crescimento. Nós temos a exigência só de mantença, lactação ou gestação. E o total. Então, colocando aqui o peso corporal à maturidade, o peso do bezerro ao nascer médio, no pico de produção de leite, qual é a produção média, e colocando aqui o NDT de diferentes pastagens, nós podemos gerar as exigências, desde o primeiro até o 12º mês, desde o parto. Então aqui nós temos as exigências de energia líquida de mantença, proteína metabolizável, cálcio, fósforo, a produção de leite e ganho de peso do útero grávido em quilos por dia, né? E depois aqui os pesos, tanto do animal, do útero grávido, como do total. Então assim nós conseguimos ter uma simulação bastante prática que vai nos mostrar se os animais passam ou não por balanço energético negativo. Por quê? Porque aqui à direita nós podemos observar aqui, ó, nessa linha BE, o balanço energético. Toda vez que ele for negativo e vermelho, significa que o animal está perdendo condição corporal. Tá? Então você pode simular aqui com os NDTs qual seria o NDT ideal para aquela situação sua, para que você tivesse uma redução significativa desse balanço negativo ou até zerasse esse balanço. E aí ele gera tanto para os modelos matemáticos do Nazen 2016 como o Laumann 2004. E aí ele faz um comparativo também da mesma maneira que eu fiz para novilhas, né? Então, para consumo de matéria seca, balanço energético, proteína bruta que deve ter na dieta, exigência mínima, cálcio e fósforo. Ele faz isso para as 4 dietas. Então, estou pegando aqui o consumo de matéria seca, né? Para as 4 dietas, comparando o Nazen e o Laumann. Nazen e o Laumann, né? Aí você pode pegar, então, desde o primeiro até o 12º mês, desde o parto, pós-parto, né, os dados para consumo, balanço energético, proteína, cálcio e fósforo. E aqui nós observamos, por exemplo, né, o balanço energético que vai ocorrer nas situações desse exemplo que está preenchido aqui. Então, com essas informações, você tem condições de conhecer de forma bastante rápida, simples e de uma forma precisa quais são as exigências nutricionais para diferentes categorias em diferentes condições, tanto de ganho como de dietas que você oferece aos animais. E mais uma informação, esse recurso, o GEM, Gerador de Exigências Nutricionais, ele está disponível para todos os meus alunos do curso Formulando Dietas e Rações para Bovinos de Corte. Um abraço.